Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias, como essa que a gente vai ver hoje, com um grande parceiro do Corpo de Bombeiros. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero te fazer dois convites. O primeiro deles, mais próximo agora, no dia 2 de julho, a 26ª Corrida do Corpo de Bombeiros. Já tradicional, lá no Parque da Independência, largada em frente ao posto de bombeiros de Ipiranga. Venha participar conosco. As inscrições podem ser feitas através do link da Fundabom. Você entra no site da Fundabom, www.fundabom.com.br, acesse o link e faça a sua inscrição. Quero ver você lá correndo com a gente, ou passeando, ou caminhando, 10 ou 5 quilômetros. E também, no dia 29 de julho, a nossa já tradicional Festa dos Veteranos da Escola Superior de Bombeiros. Estamos agora na 8ª edição, um grande evento onde a gente reúne os veteranos, a gente vai lá para ouvir e contar histórias, confraternizar com o pessoal da nossa época, uma festa muito bonita, muito bacana, especialmente preparada para você, veterano. Os convites já estão nos B5 das unidades ou aqui na sede da Fundabom, na rua Anita Garibaldi, número 25, você vem aqui, toma um cafezinho no nosso Bomba Café, adquire o seu convite. Espero vê-los todos lá no dia 29. Então, vamos agora àquele bate-papo com esse nosso parceiro, nosso grande amigo do Corpo de Bombeiros, o geólogo Marcelo Gramani, geólogo do IPT, e um cara que tem assim, uma participação importantíssima em vários episódios, em várias emergências do Corpo de Bombeiros, e ele está aqui para contar um pouquinho dessas histórias para a gente. Gramani, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Coronel, eu que tenho que agradecer esse convite. É uma honra e uma alegria extrema, eu diria, de estar presente, poder contar um pouco de histórias, reviver momentos, né? E falar um pouquinho sobre essa nossa atividade aí da geologia e o Corpo de Bombeiros aqui, principalmente do estado de São Paulo. É verdade, eu diria que a sua atividade, juntamente somado com esse esforço do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos, né? É um esforço para salvar vidas, né? E eu tenho certeza que você... a sua participação, o seu conhecimento, tudo que você já fez aí nas emergências, tenho certeza que já salvou muitas vidas, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então eu pergunto, como eu sempre pergunto para todo entrevistado, quem que é o geólogo Marcelo Gramani? O geólogo Marcelo Gramani é um entusiasta da geologia, sou apaixonado pela ciência que eu escolhi, né? E me dedico assim muito ao estudo da geologia e do que a gente chama da geologia de engenharia, né? Voltada a essa questão principalmente ligada à segurança das pessoas, como o senhor bem disse, né? Mas uma coisa que sempre me preocupou e eu assistia antes da minha formação, por exemplo, de geólogo, né? É essa atividade das ações do Corpo de Bombeiro nas emergências. Então, quando eu vou para um atendimento, ou ia no atendimento e vou até hoje, né? Eu me preocupo muito com a segurança das comunidades, mas não tenho dúvida que hoje eu me preocupo muito com as equipes de segurança, né? Seja do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, presente em áreas que são extremamente perigoso do ponto de vista geológico, né? Então eu me formei na geologia em 1996 e entrei no IPT para trabalhar no Plano Preventivo de Defesa Civil em 2002. Então eu estou um pouquinho mais de 20 anos trabalhando nesse tema, né? E quanta coisa aconteceu em 20 anos, hein? Marcelo? Muita coisa. E nos últimos anos... Mais ainda. Parece que esses acidentes ou desastres têm se intensificado. Apesar de que a gente conversou um pouquinho, né? Sempre aconteceram. Mas nos últimos anos, é verdade. Muito intenso. O tamanho, a dimensão dos processos, as áreas atingidas, né? Enfim. Sim. Bom, mas você estava contando para mim que você ingressou no IPT inicialmente como estagiário, é isso? Eu fui estagiário de uma área que chama de hidráulica e mecânica de rochas. Trabalha muito com a questão dos maciços rochosos, essas paredes que a gente vê de rocha expostas, né? Então era um pouco do meu trabalho, entender um pouco a formação desses maciços rochosos, né? Mas ao entrar no IPT, uma boa parte da minha atividade foi ligada a questões do processo do meio físico, escorregamento, erosão, essas avalanches, corridas de massa, né? Um pouquinho dessas lascas rochosas que se desprendem dos morros, né? Então, como é aquele episódio lá de Capitólio, é disso que você está falando. Isso, Capitólio foi um exemplo bom, né, de uma queda de um grande bloco de rocha, né? Ilhabela, então Ilhabela é uma situação também que expõe muito dessas pedras na superfície do terreno, né? Vira e mexe elas acabam rolando ali, né? Então a gente tem que entender como é que isso acontece e aí trabalhar com as questões preventivas, né? Então é um assunto que me deixou muito intrigado, né? Eu vi que tinha coisa ainda para se fazer, né?
Então eu saio um pouquinho dessa área dos maciços rochosos e vou caminhando para entender um pouco essa questão do meio físico, né? Ligado aos processos do meio físico, principalmente os escorregamentos. Sim. Que quando a gente vai olhar no histórico de acidentes do país, né? É o processo que mais vitima pessoas. Não tenha dúvida. Então a gente tem um histórico em São Paulo e no Brasil, né, muito ruim, eu diria, de geração de escorregamentos e pessoas atingidas. Não só pessoa, mas também a parte da infraestrutura, né? Sim. A gente estava conversando um pouquinho também sobre sim, claro, os oleodutos, rodovias, linhas de transmissão, as barragens, né? Elas também são atingidas por esses processos meio físicos. Enfim, um pouco do universo que a gente trabalha. Que você trabalha. Mas e quando é que há o link, assim, claro, você é um técnico, né, de formação, é muito especializado, trabalha no IPT, quando é que passa a ver o seu link com a Defesa Civil de São Paulo? A Defesa Civil começa também em 2003, onde eu tenho o meu primeiro atendimento de emergência, né? Isso pensando... A gente tem dois grandes momentos, na verdade. A emergência, né? Que se concentra bem em dezembro a março, período de chuvas intensas no sudeste, né? Mas tem um período também que a gente fala da prevenção. Então a gente trabalha com os mapeamentos de áreas de risco, questão da capacitação e treinamento das equipes de prefeitura e também do Corpo de Bombeiros, né? Então a gente tem esses dois momentos. Então o link é 2003, meu primeiro atendimento, Pissinguaba, Ubatuba, né? Um grande escorregamento, infelizmente morre uma pessoa sai com vida, né? E a gente pôde participar um pouquinho quase da emergência, a gente chega um pouquinho depois, né? Mas volta a ter uma questão muito intensa com o Corpo de Bombeiros em 2008. Novembro de 2008 a gente tem de fato Santa Catarina. A gente tem uma ligação muito forte. Eu diria que acho que é o grande evento que eu participo até hoje, um dos maiores em termos de número de pessoas, das equipes de segurança de São Paulo que foram até lá, né? E essa questão da proximidade e eu de entender um pouco mais dos procedimentos, né? Bombeiro de São Paulo tem procedimento, né? Ele sabe como montar uma operação, uma gestão da emergência. Isso, e aí eu começo a ver como é que eu me insiro enquanto geólogo ou quanto a ciência geologia, como é que ela pode ajudar e se inserir dentro do procedimento do Corpo de Bombeiros, né? Então, na época eu encontro o Coronel Melo, foi uma grata surpresa, né? Porque é uma pessoa excelente para se tratar, para conversar, para ter ideias, enfim. E a partir daquele momento, 2008, que eu tenho uma guinada muito grande nos trabalhos que eu faço. Então, desde lá eu me preocupo muito com a questão da emergência. Tanto é que eu já tive a oportunidade de acompanhar o bombeiro em áreas que não tem nada a ver com a mim. Então, o Largo do Paissandu, por exemplo, um incêndio, eu fui... Eu lembro de você lá. Eu fui para lá para ver essa questão do procedimento. Como trabalhar, em que momento entrar numa área, o que é uma área quente, uma área fria, onde posicionar as viaturas, enfim, essa... Você está abordando uma questão, né, que para nós realmente foi uma coisa que a gente perseguiu durante muito tempo, né? Ou se hoje a gente tem uma estrutura de gerenciamento de emergências bastante robusta, ela foi um trabalho que, olha, a gente participou, foi longo, né? E acho que um pouco das ocorrências ensinam, né? Porque para implantar isso a gente tem que trabalhar um pouquinho também com a questão de mudança de cultura organizacional, né? Que não é uma coisa fácil, né? Não é. Então, é muito difícil. Então, para a gente chegar nesse modelo que a gente tem hoje, né, de gestão, demorou bastante. Mas ela foi aprimorada bastante com a vinda de pessoas, assim como você, né? Que tem também a visão da emergência, que tem a visão do que tem que ser feito, que muito nos ajudou na construção disso daí, viu? E é uma construção, né? Porque a gente, assim, a minha ideia sempre foi, bom, como a gente se insere sem atrapalhar. E como a gente se insere também, sendo que o Corpo de Bombeiros enxerga a gente como uma equipe também, fazendo parte do time, né? E tem que ser um time para dar certo, para a gente ganhar, né? E multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Claro. Não tenha dúvida que tem algumas situações que a gente, queira ou não queira, tem uma visão um pouquinho diferenciada. Algumas coisas são mais ou menos óbvias, né? Então, quando a gente vai atender um escorregamento numa encosta, a gente sabe que aquilo é perigoso. A gente sabe que aquilo pode aumentar, inclusive, né, de proporção durante uma emergência. Até então, eu não sabia se a equipe do bombeiros tinha essa visão. Então, eu sempre falei, não é porque escorregou, que aquele material saiu da encosta, desceu, que tá tudo seguro, né? E a gente viu isso em algumas situações. Agora, recentemente, no Litoral Norte. Né? Litoral Norte, a gente assistiu bastante, a gente teve que interromper, às vezes, alguma situação em função da chuva, né? Sim. Porque o que provoca, de fato, esses problemas do meio físico, escorregamento no país, são as chuvas, né? Eu não sei se você estava lá nesse dia, mas a gente já recolheu o relato aqui em outros, recente, né, sobre esse episódio do Litoral Norte, Litoral Sul do Litoral Norte,
as praias do sul, mas houve um episódio lá na busca do último desaparecido, que eles estavam lá naquela área mais crítica e começou a escorregar e o pessoal passou ali um apuro. Eu acompanhei de perto. Você estava lá, eu né? Tava lá. Lá. Eu fiz um voo com o Coronel Coste, me perdoe se eu errar um pouco as palavras. Coronel Coste. Ele era o comandante do CBI-3 na época. Isso, a gente fez um voo na Baleia Verde para olhar a situação e de fato, as equipes mostraram para nós uma área. É interessante comentar sobre isso, porque mostraram uma área, eu fiz uma avaliação do grau de perigo ou de risco para as equipes de emergência, né? E a partir desse momento a gente liberou a área. Olha, o Corpo de Bombeiros pode colocar sua equipe e, enfim, e tentar achar essa pessoa. Quando eu volto para o gabinete de crise, passado 1 ou 2 dias, a gente tem essa chuva intensa de mais de 100 milímetros na área, na costa sul, né? E aí chegam as imagens do Corpo de Bombeiros e me assustou um pouco porque a área de atuação da equipe não era a mesma que eu olhei. E porque houve em algum momento... Porque tinha ali um morador que ele estava mais desgarrado para o norte. Para o norte e para a encosta. Para a encosta, eu olhei a parte mais de baixada. Então eu voltei depois com o Coronel Melo, num outro voo, e falei, Coronel, essa área temos que interditar por 48 horas, né, em função do acumulado de chuva. Que já da previsão de mais chuva ainda nos dias seguintes, a gente, em conjunto, né, a gente interditou a Baleia Verde por mais 48 horas para uma nova avaliação, né? Mas sabe que veio aqui a Tenente Érica, que é lá da região, você conhece? Sim, e ela nos relatou aqui que especificamente essa área, ela continua encharcada, porque ali tem uma nascente. Tem uma nascente. Quer dizer, claro, eu imagino que deve ter ocorrido uma modificação, né, da dinâmica da região, e a nascente passou a correr por um lugar que já atingido e ali continua encharcado, quer dizer, continua uma área de risco. De risco, porque essa nascente ela alimenta, né, essa massa, esse depósito, não só o que está na baixada, que foi depositado, mas também a questão da encosta, né? O material já está encharcado, então não precisa ter chuvas mais intensas para aquilo escorregar, né? Exato. Então um pouco do que a gente avalia, uma das coisas que a gente olha e tenta observar é essa questão da nascente, ou que a gente chama de surgência. São as surgências de água que começam a minar. E em São Sebastião, lógico, você tem um nível, tem uma cota, né? Lá estava um pouco mais elevada. Situação semelhante a Santa Catarina. Lá em Luiz Alves. Isso, perfeito. Ilhota, Luiz Alves, Gaspar. Quando a gente fazia o voo e as vistorias de campo, a gente percebia que essa água ela minava não na base de uma encosta do talude ou de um barranco, estava no alto. Então isso é um indicador muito ruim em termos de instabilidade, em termos de criticidade, né? Mas lá o terreno é muito... Bom, é Serra do Mar lá também, né? Ou é outra Serra do Mar. É Serra do Mar. Muda um pouco a rocha, a pedra, vamos dizer assim. Ela tem outra... Mas assim, é Serra do Mar. Mas o fenômeno, o que causa a movimentação de massa, escorregamento, é o mesmo. É o mesmo. Eu diria que tem uma diferença que preocupou um pouco mais em Santa Catarina, era a espessura do solo. Solos espessos. Então, o solo espesso... Essa é a distância da superfície até a rocha. Até a rocha, isso. Lá passava assim de 10 metros. E quanto que é aqui no nosso litoral? Aqui chega a 2,5 metros, 1,5 metros. A gente, quando olha as imagens de São Sebastião, a gente vê que é solo raso. Um ou outro ponto, sim, tem uma profundidade maior, né? E quando eu falo em espessura do solo, o que preocupa? É o volume. É o volume de terra para escorregar. Vai escorregar. Isso. Então, mais a água de surgência ou da mina e a chuva, nossa... Você tem uma energia mecânica muito maior, né? Muito maior. Então, lógico, a gente eu não posso afirmar, mas, por exemplo, a chuva agora em São Sebastião, 2023, dia 19 de fevereiro, ela chegou a 639 milímetros em 10 horas. É assim, é uma coisa, é um fenômeno extremo. Eu diria que a turma deu sorte, porque se os 639 milímetros caem em mais tempo, é mais tempo para encharcar o solo, é mais tempo para a água infiltrar e esse material descer. Então, cair os 639 em pouco tempo, de fato, uma boa parte da água escoou em superfície. Então, a gente poderia ter um problema muito maior se, ao invés de 10, fosse em 20 horas, 24 horas. Sim. Porque aí essa água ela ia infiltrar mais, ia envolver um volume de solo muito maior. E se é um volume maior, ele anda mais, né? A gente chama assim, a gente fala do raio de alcance. A partir do momento que essa massa ela se desloca e cai de uma encosta, até onde ela anda? Qual é o raio de alcance? Qual é o raio de alcance? Seria muito maior se tivesse mais tempo dessa água infiltrar. Sim. A gente tem algumas imagens, né, que a gente... Que, aliás, o Martinho, na edição, eu vou te pedir para você mandar algumas imagens dessas histórias. Aliás, a fonte já é o Instagram do Marcelo Gramani, né? Instagram, olha, recomendo você dar uma olhada no Marcelo Gramani com I, né? Isso. O Instagram lá, ele tem vários exemplos de escorregamentos, movimentações de massas, um negócio impressionante. Muita coisa que também não é do Brasil, do exterior, muito interessante. Mas a gente vai procurar colocar aí na edição, Martinho, algumas coisas aí do que a gente está falando. E eu vou te fazer uma pergunta. Eu tive recentemente lá na Ilha Grande, né?
E lá, bom, tem vários episódios de escorregamento, de rolamento de pedra. E eu vi lá um negócio que me impressionou muito, uma praia que sumiu. É que você estava falando de massa, de onde, até onde chega, quando vai. Pô, sumiu uma praia. Some a praia, porque esse volume de solo, de terra, aí falou, terra e bloco de rocha e vegetação, desce tudo. Então, dependendo do nível de chuva e o tempo que ela ficou caindo numa encosta, ela vai infiltrando, vai envolvendo um volume maior, uma espessura maior e cobre tudo, que a gente chama de depósito, né? Então, na Ilha Grande tem essa característica. É interessante a Ilha Grande também tem um aspecto geológico de, às vezes, não ter um solo tão espesso, mas tem o que a gente chama de contato brusco entre um solo e a rocha. Não tem uma transição, assim, ela não vai... solo, de repente é um paredão de rocha. E eu falo isso por quê? Porque a água, quando ela vai se infiltrando, quando ela encontra a rocha, ela não consegue passar a rocha. Então ela forma uma camada de água que empurra esse solo para baixo, né? Então tem um contato brusco, como tem em Ilha Grande, como tem no Guarujá. O Guarujá também tem uma situação parecida de ter solo e rocha. Lá, inclusive, nos atendimentos de 2020, né? Fevereiro de 2020, naquela região. Perfeito, a gente viu bem isso lá no Morro dos Macacos, principalmente, e na Barreira do João Guarda, né? A gente teve um trabalho... O problema é que o Morro dos Macacos, tem uma comunidade, né? Tem ainda, uma comunidade inteira de pessoas morando lá. A gente estava conversando um pouco da ocupação de encosta, né? Tanto na base da encosta, na meia encosta, ela preocupa a gente, porque são as áreas mais suscetíveis, né? Quando a gente vai falar assim, o que é suscetível a escorregar? São as áreas de encosta e as moradias estão muito próximas. Ou até mesmo estão inseridas no que a gente chama na zona, né, de maior perigo para escorregamento ou queda de bloco de rocha, né? E a gente vê a importância desse seu conhecimento, a importância desse estudo, porque às vezes a pessoa que não tiver um olhar atento, né, às vezes você tem a oportunidade de ou viajar ou ver imagens de outros lugares do mundo onde as pessoas ocupam as encostas, né, nos morros. Eu estou agora falando, eu fui já conheci lá a região da Califórnia. Aliás, são as áreas mais valorizadas daquela região, são as montanhas, as encostas, tem casas maravilhosas. Mas lá você não vê esse fenômeno acontecer. Quer dizer, eu imagino, né, que seja pela diferença, né, de solo, diferença de rocha, enfim. Tem um aspecto geológico importante. Né? Tem um pouco da geologia, do solo e um pouco do clima. Então, a questão da chuva, né? Que a gente chama de agente deflagrador, né? O que eu lembro da Califórnia é que em algumas situações tem a questão do incêndio. Pois eu ia dizer isso. O risco é outro. É, né? Outro. E para nós, às vezes tem uma interação, vamos dizer assim. Por quê? As áreas, essas encostas, quando pegam fogo, elas destroem a vegetação completamente e deixam o solo exposto. Aí vem uma chuva de menor intensidade e derruba o talude, o barranco. Então a gente tem um outro caso na Califórnia, mas assim, escorregamentos associados ao incêndio, que expôs todo o barranco e depois uma chuva. São poucos os que mais tem. Então, você está me falando que tem mesmo, porque em 2016 a gente teve lá, né, minha esposa está aqui, ó, foi em 2016 que a gente teve lá que tinha interrompido a Highway 1, que tinha um escorregamento enorme, que a gente não conseguiu chegar no parque lá, lembra disso? 17. Perfeito. 17. Você lembra disso? Então. Desceu uma montanha inteira ali, interrompeu uma das... Que é turístico, né? Aquela Pacific Coast Highway. E a gente não pôde visitar alguns lugares que a gente queria. Teve que dar uma volta enorme para não passar ali, mas foi exatamente o que você está falando. Foi logo após o incêndio. Às vezes, quando a gente combina coisa, então, um incêndio que expõe uma encosta, um barranco. E aí eu não sei agora, posso estar... E lá tem outro problema. O sismo, né? É o sismo. Lá Isso, eu estava lembrando... Tem essa questão lá então também. Eu pego um barranco dessa, uma encosta que está encharcada e você tem uma vibração, ele não suporta toda essa dinâmica. Então ele desce. E aí aquilo que a gente estava conversando do volume. Então desce muito material. E aí para trabalhar, é o que a gente viu em São Sebastião, né? Desceu um volume absurdo, ali na Baleia Preta, ali em Juqueí também, grandes escorregamentos, né? Interrompendo o fluxo. Você foi o que aconteceu lá, exatamente. Atrapalhando até a questão da emergência. Como chegar com as viaturas, né? Com toda a equipe de segurança e de resgate e busca numa área que está interrompida. Né? Como atravessar... É um desafio. A aeronave passa a ser fundamental. Fundamental, né? E pela rapidez. Como foi, né? Como foi agora lá no Litoral Norte. Isso. Até a gente, na época, a gente falou, poxa, vamos tentar pelo mar, né? Embarcação. Mar agitado também, quase impossível de chegar. Então é um desafio para a gente na questão da preparação, né? Porque os acidentes, os desastres podem ser cada vez piores, né? Eu vou aproveitar essa sua fala que eu estou doido para te fazer uma pergunta. E claro, a gente empiricamente... Já nota isso. Qualquer pessoa moderadamente observadora e bem informada já percebeu o aumento significativo nos últimos anos desses fenômenos. Então aí eu te faço uma pergunta. Você fala de chuva, claro, né? É um fator preponderante.
eu não sei se é sua área de conhecimento, me desculpa, mas a questão da chuva, ela está relacionada com o quê? Esse aumento da incidência. Eu sei que existem várias teorias, né? Mas pela sua observação, o que você poderia dizer sobre isso? Coronel, se a gente voltar no passado, assim, enfim, eu tive que estudar um processo que a gente chama de debris flow, são as corridas de massa, né? São os fenômenos mais violentos em termos de volume de material que é transportado, enfim, às vezes esse material por quilômetros ele é transportado e atinge áreas bem planas, inclusive, né? Tô contando isso porque quando eu fui estudar esse fenômeno, eu fui ver que no passado a gente tem chuvas assim muito parecidas com as atuais. Então tem um grande evento em 1948 na Leopoldina, região de Minas Gerais, que assim, passaram de 200 milímetros em pouco mais de 2 horas. São as chuvas que a gente está vendo agora também, né? Então a gente tem, no acidente em 2013 da Imigrantes, rodovia Imigrantes, onde eu tive atuação com você. Eu estava lá, a gente estava junto lá. Morreu uma pessoa. Morreu uma pessoa, infelizmente, lá no viaduto, bem do emboque do TA-1011, né? Porque houve uma avalanche intensa, né? Ali a chuva chegou. Tem imagem, né? A imagem da concessionária, um negócio impressionante. Impressionante. Foram 115 milímetros em uma hora. Em uma hora. Então, assim, são chuvas que no passado elas já ocorreram. O que parece, de fato, tem se confirmado é que nos últimos anos, todo ano a gente tem chuvas dessa ordem de grandeza. Então, o que no passado era mais espaçado, eu diria, agora é mais intenso. Era mais intenso. Então eu posso fazer uma lista aqui. Então a gente falou em 2008 Santa Catarina, aí 2009 e 10 tem São Luís do Parentinga, a região ali de todo o vale com chuvas dessa grandeza, né? Aí tem Imigrantes, 2013, 115 milímetros em uma hora, Itaoca, sul aqui do estado de São Paulo. Itaoca é 2014, 2014, né? Janeiro de 2014 também chegou. O chefe da casa era o Coronel Aurélio. Coronel Aurélio, Marco Aurélio, né? Eu tô tentando trazer ele aqui para o bate-papo, ele tá na Itália. Mas vamos trazer ele. Eu vou trazer ele da viagem. Né? Importante, ele tem uma experiência interessante nos atendimentos, na visão que ele tem também de procedimentos, né? Então, 2014, Itaoca, 220 milímetros em 2 horas. Então, realmente, a gente tem agora, nos últimos... Então, Guarujá. O Guarujá... 2020. Deixa eu ter uma ideia. Quando eu chego na Defesa Civil de Santos, estou falando em Santos porque eles têm na parede um painel onde eles anotam a chuva todo dia. E minha primeira ação foi olhar essa parede. E aí, para minha surpresa, o que acontece? Em fevereiro, a gente teve um acumulado de 911 milímetros. E os acidentes no Guarujá, São Vicente e Santos foram do dia 2 para o dia 3 de março. Bom, choveu 278 milímetros do dia 2 para o dia 3, sendo que em fevereiro a gente tinha 911 milímetros acumulados. Então, realmente, nos últimos anos, a gente tem essas chuvas cada vez mais intensas e localizadas. Eu não tenho quase que dúvida que ela está relacionada a essa questão da alteração climática, né? O pessoal fala muito em pontual ou global. Assim, eu não me importo no momento com isso. Acho que alguém tem que estudar. O que eu me importo é que elas estão acontecendo. A gente, cada vez assim, volumes de chuvas e áreas restritas, como a gente viu agora em 2023, litoral norte. Em Bertioga chegou a chover 680 milímetros nessas 10 horas, né? Então, assim... Eu já ouvi várias teorias, né? Eu não tenho opinião formada, de verdade, mas a gente é curioso, né, até pela profissão, mas a gente ouve teorias que isso é relacionado à ação humana, muitos falam no carbono, muitos falam no oceano, que a gente sabe que o oceano tem um fator preponderante, mas muitos também falam sobre o ciclo solar. Né? Quer dizer, existem várias teorias. Uma coisa que, talvez pela sua fala, ela é cíclica, mas ela está aumentando a intensidade. Existe um caráter de coisa cíclica, né? Você falou de episódios aí bastante atrás, mas um fato inegável é o aumento da intensidade. Isso, e uma recorrência menor. Né? Exatamente. O que a gente esperava, assim, chuvas de 50 anos, chuvas de 100 anos, de fato elas estão acontecendo com maior frequência agora dentro desse período, né? Mas também eu acho que a gente já estava falando sobre isso um pouco na entrevista, também tangencia na questão da ocupação, né? Isso. Quer dizer, hoje essas áreas que há anos atrás não eram ocupadas, hoje elas estão muito ocupadas, né? Estão adensadas. Então, quer dizer, a gente não encontra uma única... Como todo acidente, não tem uma causa, tem uma árvore de causa. Se você for olhar a dimensão do acidente, então antigamente a gente poderia ter o mesmo nível de chuva atingindo 30 moradias. Vamos lembrar de Caraguatatuba 67, né? Quando a gente volta hoje na bacia do Rio Santo Antônio, no Guaxinduba e outras bacias próximas, bacias serranas, né? A ocupação é muito maior que em 1967. Então um fenômeno parecido, e por pouco não aconteceu, porque São Sebastião é quase vizinha a Caraguatatuba. Se essa chuva dos 600, 700 milímetros caísse atinge, a gente ia ter uma população muito mais exposta a esse... Então a gente... 67 eles falam em 120 mortos ou 400 mortos. A gente teria muito mais, provavelmente, né?
não dá para dar. O potencial é muito grande, a gente tem um acidente. Então é o que o senhor falou, essa combinação do clima, que é o agente deflagrador, essa população que, de certa forma, está ocupando áreas muito suscetíveis, áreas perigosas, né? E aí não estou colocando a culpa neles, né, na população. Não, claro porque que não. falta a nossa área técnica chegar a tempo, Sim. né? Lógico, a gente nas geociências produz uma série de mapas, né? Mapas de risco, cartas de suscetibilidade, cartas geotécnicas, né? E existe uma série de instrumentos para identificar esses perigos. Acontece que às vezes essa velocidade em produzir um material, chegar numa equipe técnica, prefeitura, e a partir disso a gente tratar o risco, de fato, né? Não é tão simples e não é na velocidade que a gente gostaria. Para isso, o que a gente faz? Tem que buscar também uma alternativa técnica. Então, um plano preventivo de defesa civil que busca monitorar a chuva, que busca monitorar e antecipar problemas climáticos, quer dizer, a previsão meteorológica. E aí entra a questão do treinamento de equipes, né, de campo, para identificar o problema e retirar a população preventivamente, temporariamente. Isso é importante, enquanto a gente de fato não resolve. Eu daria alguns exemplos de situações que a gente mapeou o risco e as prefeituras conseguiram eliminar esse risco, né? Tirando as pessoas com antecedência. Relocação de pessoas, obras de engenharia, enfim. Existem uma série de decisões também. Eu acho que, e cada vez mais, Coronel, eu acho que tem que ser participativo. Então hoje não pode lembrar Capitólio, né? Hoje, o que acontece em Capitólio? Vai um geólogo olhar, fazer uma observação dos paredões dentro do cânion, e é uma observação visual, né? E a partir disso ele libera ou não a vistoria, uma visita turística, né? Eu acho muito pouco. Quer dizer, tem um manejo, né? Pouco. É pouco, porque assim, eu acho que o geólogo tem que dar a opinião dele, o dono do atrativo turístico, o poder público, equipes de prefeito. Acho que todo mundo tem que estar ciente de que existe um risco ali. Claro. E que é difícil, às vezes, um geólogo, por mais especialista que seja, dele identificar alguma coisa. São centenas de metros ali de paredões que é difícil olhar. Estou dando um exemplo só, né? Poderia dar um exemplo da minha atuação, por exemplo, numa emergência, né? Então a gente tem, às vezes, limitações. Se a gente voltar lá no Macaco Molhado, infelizmente a gente perdeu 2 colegas do Corpo de Bombeiros. 2 bombeiros. Né? No Macaco Molhado, correto? Correto. 2 carros. Foi uma atuação de madrugada. Eu diria que se eu tivesse com eles, poderia estar junto. Porque tem situações que são muito complicadas a gente entrar numa área. Já existia sinais, eles foram até a encosta porque houve um escorregamento, eles estavam retirando as pessoas. Preventivamente, temporariamente, né? Fazendo um trabalho de segurança. Acontece que a chuva continuou e a gente tem um escorregamento muito grande. Uma massa maior e rápida que infelizmente pegou os colegas e algumas pessoas da comunidade. Então, são casos que a gente tem que estudar. Poxa, se tivesse um geólogo, se o Gramani estivesse lá, seria diferente? Não sei dizer, porque pode ser que a gente, não dava a saber, em função da situação, poderia estar junto. Tá junto. Como tem outros atendimentos, né? A gente estava lembrando e que foi um dos mais perigosos que eu participei, foi de Altinópolis, a gruta de Altinópolis. A gruta da 2021. 2021, outubro, né? Outubro. É um outro processo, você vê, a gente entrou, estava numa gruta, existia uma laje do teto e parede que havia rompido, né? No momento a gente fez a nossa avaliação, eu até conversei com os colegas do Corpo de Bombeiros, a equipe que estava presente, olha, eu sei dizer a idade da rocha, como ela se formou, que era um deserto, né? O que é um arenito, se ele está fraturado ou não, mas dizer se essa laje, o teto, vai continuar caindo daqui meia hora, é muito difícil. Não dá para saber. Mas eu falei, olha, eu tenho critérios aqui de observação e coisas que eu consigo tentar prever para poder antecipar a nossa saída, né, em termos de rota de fuga, né? Mas tem hora que a situação é muito difícil. A decisão foi, bom, ficamos todo mundo. Eu vou ficar com vocês aqui até a última pessoa. Eu até falei, viu, eu vou ser a última pessoa a sair dessa gruta Duas Bocas, porque é a garantia que eu posso dar no momento. Mas assim, mais para exemplificar que tem situações que são difíceis de você ver um sinal. Lógico, a gente sempre vai pela segurança. Então, escureceu, não tem condição de luminosidade. Claro, não dá você não está vendo o que está acontecendo. Infelizmente, as pessoas vão ter que entender. Todo tipo de busca sem a luz, ela é muito, muito crítica. É, né? Muito crítica. Então, e é perigoso. Eu lembro de um evento também que o Coronel Melo participou e ele me liga na madrugada. Foi em Mariporã, uma série de escorregamentos. 2013, né? Uma série de escorregamentos, enfim, uma família, uma casa afetada e a equipe dele de resgate, né? Ali atuando e durante a madrugada tem um segundo escorregamento. Quase
Me lembro bem disso. Aí ele falou, viu? Nós montamos o gabinete de crise lá na Escola Superior de Bombeiros, nesse episódio. Próxima, né? Próxima. É isso. Porque ali, nesse episódio, foi Mariporã, aliás, quase todos os municípios do entorno ali. Perfeito. Caeiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, todos tiveram escorregamento com vítimas. Todos. Então, assim, uma situação perigosa também, né? E aquilo que a gente sempre repete. Escorregou, se continua a chuva ou não, tem que esperar um pouco, porque a chance de cair de acontecer é muito grande. É muito grande. Lá, eu estou me lembrando também de Santa Catarina, né? Uma área também ali monitorada e sendo vistoriada pela equipe do Coronel de Novo, né? Tava lá Mitsu, eu lembro, uma parte da equipe, né? O que a gente alertava? Olha, ali chegou um volume de chuva de 700 milímetros no final de semana. 700 milímetros. Então, o que a gente alertava? Olha, vai para a vistoria, mas cuidado, porque pode cessar a chuva, pode sair o sol, céu azul, e a gente tem a chance ainda de um talude, de um barranco cair. Descorregar. A maioria, tenho certeza, não do Corpo de Bombeiro, mas assim, comunidade... Não acredita. Ninguém acreditou. Ninguém acredita. E de fato a gente teve um acidente numa das bacias, acho que era o Braço Serafim, se eu não me engano, que é uma dos córregos, num dia sem chuva, céu azul, um grande escorregamento, infelizmente pegou 2 bombeiros da Força de Segurança Nacional, que sobreviveram. Mas a família que eles estavam transportando um tratorzinho, todas morreram. Os 2 tiveram que ser resgatados pela equipe de São Paulo, né, rápida emergência. Coincidentemente, eu estava próximo e eu ajudei um pouco nesse resgate e na busca. Mas assim, céu azul, a gente tem as imagens, né? E um grande escorregamento, não foi pequeno, foi quase que uma encosta toda que desceu um volume gigante de solo, de pedra, troncos de árvore. Dificultou um pouco até a busca pela família ali do tratorzinho. O pessoal de São Paulo vai lembrar bem desse caso. Enfim, são situações, depende do cenário, da chuva que provocou alguns escorregamentos, desse acumulado e da previsão, todo cuidado ali é pouco. E rápido. Olha, eu estou me lembrando agora, eu acho que tem participação seguramente nessa história que eu vou falar agora, daquela ocupação que houve no bairro Cotas, ali que se formou com a própria construção da rodovia dos imigrantes, né? Uma grande área ali, ela foi desocupada, né? Claro, ainda permanece algumas coisas ali, mas assim, comparativamente o que foi em determinado momento, ela é menor. E é muito próxima daquela área que você falou agora há pouco do episódio do túnel, né, de 2013. Porque, poxa, eu me lembro, você vai lembrar disso também, naquele episódio, varreu ali o rio, que eu esqueci o nome agora. Ali é o Cubatão ali Rio embaixo. Cubatão, lá Pilões, embaixo. Né? Pilões e Cubatão, exato. Pô, tinha uma estação de tratamento da Sabesp lá, que sumiu a estação de tratamento. Eu me lembro que a torre lá de decantação foi achada em Cubatão, lá embaixo, a quilômetros de distância. Foram 3, assim, interessante, porque a visão de você achar que o que é perigoso ou não, né? Na época eu fiz o atendimento lá também na ETA Pilões, né? E um colega falou, olha, Gramani, você acha que o águia da polícia consegue puxar um tanque de cloro? Falei, tanque de cloro, lembrei desse episódio. Eu falei, mas por que o tanque de cloro? Não, porque tava lá embaixo. 3 sumiram e um tava lá embaixo. Eu falei, mas quanto pesa? Uns 900 quilos. Eu acho que não, eu não conheço muito bem das aeronaves, né? Mas eu sei que quando tem muita gente pesada, eles não carregam todo mundo, né? E até então, o cloro para mim, olha só o que é desconhecer, né? O produto ou o perigo, né? Eu fiquei tranquilo, porque cloro pra mim é aquilo que você põe na piscina, né? Eu falei, tá tranquilo. Quando eu volto a São Paulo, no dia seguinte tem uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com a Defesa Civil. Eu lembro disso. E tava um colega da CETESB e eu comentei sobre isso. Eu falei, rapaz, isso é muito perigoso. O Mauro da CETESB, nas emergências, né? Ele falou, tanto é que ele mandou uma equipe também para olhar com o maior detalhe e cuidado. Então, é o que a gente chama dos acidentes NATTEC, natural e tecnológico. Quer dizer, um avalanche, aquilo foi uma corrida de massa, o que a gente chama de debris flow. Blocos de rocha chegando. Que canalizou pela aquela própria calha da chuva, né? Pela calha da chuva. Caiu tudo bem na estrada, ao lado bem na entrada do túnel, né? Desceu tudo ali, né? Isso. E aí teve esse impacto na ETA Pilões, né? Então, e o Rio Cubatão. Então a gente teve enchentes, depois lá mais a jusante, né? Passando o terminal da Transpetro, enfim, atingindo Mangue. Então os acidentes, eles têm dimensões variáveis, né? E a questão de ir na emergência, né? Foi nesse caso, você vê, a gente estava falando da desocupação e tal, não atingiu nenhuma comunidade no local, mas a consequência foi lá para baixo. Foi lá para baixo. Depois de uma grande corrida dessa, a gente sempre tem um volume enorme de água, né? Então eu lembro do bairro de Água Fria e Pilões. Eu lembro da turma fazendo o resgate, né? Gente saindo até pelo telhado. Eu cheguei lá de madrugada, quando amanheceu o dia, que a gente pôde, primeiro com a aeronave, depois por terra, eu cheguei por terra lá também, aí você fala,
Aí que você tem ideia da dimensão do que aquilo representou, né? Isso. Porque ali no local, você viu, claro, os carros ali na ponte, infelizmente uma morte, mas se você, numa análise menos detida, foi aqui. Nada, a hora que você vai lá para baixo... A área é bem maior, né? Bem maior. Na época, uma coisa que foi interessante a conversa, porque aquela história, a avalanche desceu, pegou aquele trechinho da Imigrantes, né, perto do Imboque, e descia muita água ainda, e água suja, água com lama. E os bombeiros estavam fazendo a busca ainda pela moça, né? Que ela, enfim, Sim, ela foi... saiu de um dos carros. Ela saiu dos carros, foi jogada para baixo dos carros, infelizmente, né? A chance de a gente ter de ter a continuidade do acidente aquela noite era muito grande. Então, como a gente enxerga a Serra do Mar, sendo que era de madrugada, né? E que garantia a gente tinha de novos ou não escorregamentos. Então a gente conversou bem com a equipe, né? De olhar bem essa água. Então a água barrenta é um sinal de que tem coisas na serra ou na encosta com barro, né? Então descendo barro, isso pode ser um sinal. É um sinal. E o contrário também vale, porque existe um processo que a gente chama de barramento natural. Nesses grandes eventos, onde tem pedra, solo que desce, vem muito tronco de árvore, né? Isso ele pode pegar uma garganta, um trecho estreito da drenagem e interromper o fluxo de água. Aí vai vazar pelos lados e vai ter outras consequências de escorregamento. Isso. E às vezes o que acontece? Antes de vazar pelo lado, de repente a água ela some. Então a gente sempre fala isso, a água em velocidade, em vazão é perigosa. Mas se ela sumir de repente numa área de encosta, é tanto quanto. Pode ser até mais perigoso, porque esse barramento ele pode romper. Isso aconteceu em Santa Catarina. Conversava muito com o Melo sobre isso, ele contou sobre um caso, né, de ter esse... De repente o rio para. A gente tem alguns depoimentos... Faz como uma rolha, né? Mas na verdade foi todo o material, árvore, tronco, como você falou, que interrompe o fluxo. Interrompe o fluxo. E aquele material vai acumulando, de repente ele rompe. E essa ruptura numa barragem natural, ela é violenta. E o material chega rápido. Então, é um alerta que eu sempre faço também para as equipes que estão numa área onde tem relevo acidentado, uma encosta. Se de repente a água sumir, ou como diz algumas comunidades, o rio ficar em silêncio, porque faz barulho, né, o rio, né? Se ele ficar em silêncio, é sinal de que... alguma coisa lá para cima está acontecendo. Lá para cima está acontecendo. Então, sendo possível, é interessante avaliar. A gente fez isso um pouco agora em São Sebastião, em Toque Grande, na cachoeira. Porque tem uma cachoeira enorme, né? E o bairro e rodovia. Né? Olha, eu fotografei lá. A gente tem meu irmão lá perto. Eu fotografei. É outro lugar. Isso. Mudou completamente a paisagem. Lavou ali o solo, a árvore, né? E o que acontece? O topo da cachoeira também tem alguns estrangulamentos. Minha preocupação, e aí o Águia deu esse apoio, né? Voei com o pessoal do Corpo de Bombeiros também, para ver se lá no topo da cachoeira, no trecho de drenagem, a gente achava ou não um barramento natural. Porque acontece? O pessoal liberou a rodovia e as pessoas trabalhando ali embaixo, né? E falou, bom, se tiver um barramento ali com tronco, realmente tinham poucos troncos entrelaçados, né? Então a gente garantiu, falou, não, tá tranquilo, vamos continuar o trabalho e de vez em quando a gente vai lá e monitora. Você está falando aí aquilo além, já falamos, né, da mudança da paisagem, aquilo impactou também bastante fortemente, não só o tráfego, né, na via ali, como também a questão da água, porque a estação de tratamento da Sabesp é logo ali embaixo. É logo ali embaixo, é verdade. A comunidade ficou tudo sem água. A gente estava falando, a gente tem vários, a gente chama de objetos sob risco, né? Então, comunidade é um deles. A rodovia, né, foi vários pontos atingidos, né? A questão do oleoduto, ali passa o Osbate. O Osbate é o oleoduto que liga o Tebar, né? São Sebastião, a refinaria. É impressionante. São 140, assim, a gente fez um trabalho intenso com o pessoal da Transpetro, eu pessoalmente, né? A gente fez vistorias em vários pontos, né? 5 eram mais críticos, eles chamam de impeditivos, mas por sorte, eu diria, sorte e competência às vezes das empresas, claro, né? As coisas estavam protegidas e não aconteceu nada. Olha, realmente esse seu trabalho é importante salientar, e por conviver na região bastante tempo, apesar de todos esses escorregamentos, apesar de tudo isso que aconteceu lá, todas essas consequências para outras concessionárias, para a comunidade, enfim, a questão ali dos oleodutos nunca aconteceu nada. Não aconteceu nada, porque houve um trabalho intenso ali na colocação, né, da melhor posição e uma série de coisas que eu sei que tem uma montua nessa história. Isso, a gente em 2004 a gente fez um trabalho enorme ali de o que a gente chama de identificação dos perigos, visando a questão do escorregamento e essas corridas, né, essas avalanches que têm um potencial de impacto muito grande, né? Lógico, ali sempre vai ser uma área de risco. Por quê?
Está lá o oleoduto, estão lá as moradias, as residências, e existe a possibilidade de ter um processo. Tem um processo. Infelizmente, a gente perdeu 64 pessoas agora no acidente. Poderia ser mais, porque a Defesa Civil também fez um trabalho de relocação de emergência, né? A gente não quer ninguém, né? Ninguém sendo atingido. É um trabalho desafio ele é um nosso trabalho ainda. de formiguinha e constante, eu diria, não é isso? Constante. Não pode parar. Principalmente nessa época. E aí parte um pouco de levar informação para a comunidade, porque o primeiro atendimento, a gente tem até um conceito da autoproteção, né? Infelizmente é com eles ainda. A gente ainda convive um pouco, né? Enquanto a gente não conseguir resolver esse problema das encostas, a ocupação de morros, a gente vai ter que conviver com o problema. O pessoal às vezes não gosta muito da palavra conviver, mas é conviver de uma maneira segura. Como eu às vezes dou um exemplo de quantas rodovias a gente não tem aqui no estado de São Paulo, né? A gente convive com alguns problemas, né? De atropelamento. Então, o Coronel Marco Aurélio tinha um trabalho de acidentes numa esquina, numa tal cidade. Ele foi lá e estudou o caso. Poxa, aqui vale a pena colocar uma lombada eletrônica, uma um sinalização. radar. Então você trabalha com medidas. Então a gente chama de medidas estruturais ou não estruturais. Né? Que visam, no final das contas, mitigar o risco. Perfeito. E ter que conviver com ele. Porque eliminar nessas condições que a gente está falando, entre aspecto, como você falou, social, moradia, econômico, tá lá. Enquanto isso não for resolvido, não tem outra alternativa. A alternativa é buscar um instrumento técnico. Exato, que mitigue o risco. Então, hoje a gente tem crescido essa questão das ações educacionais. Levar isso para a comunidade, para as crianças, para eles entenderem, olha, o país não tem terremoto. Até tem, né? Mas é pouco. Eu ia falar sobre isso daqui a pouquinho. Não tem vulcão, né? Não tem tsunami, mas a gente tem problemas gravíssimos, né? Que é a questão da seca, dos incêndios florestais, escorregamento, enfim, tem outros problemas que a gente tem, na verdade, tentar trabalhar como o Japão trabalha, como a Suíça trabalha, como a Alemanha trabalha. Tem problema lá também, a Itália. Morre gente lá também, apesar a gente não bota, assim, acho que o pessoal médio não bota muita atenção na Itália, que é um país pequeno, né? Mas lá tem tudo, lá tem vulcão, lá tem terremoto, não é? Tem enchente, tem chuvas intensas. Tem uma coisa que acontece em outros lugares do planeta também, que é o degelo. O degelo, tem gelo, no norte. Água, e a água, quando derrete, é um volume menor. Num país menor que o estado de São Paulo. Isso. Impressionante. A gente vai fazer uma pausazinha para te oferecer um café aí, Marcelo, para a gente respirar também. Ótimo. A conversa é sempre boa, mas o café... sempre bom. O café adoça a conversa. Eu que vivi muito tempo no interior, né? Eu falo que onde eu vou... Você é do interior, não? Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas minha família hoje mora em São Carlos. Pertinho aqui também, 230 quilômetros, né? Então gosto de um bom cafezinho quentinho. E se oferece, eu não recuso. Não recuso. Nós estamos tomando aqui um cafezinho do nosso Bomba Café. Bomba Café é um café temático aqui da nossa Fundabom. Fica aqui na nossa sede, na rua Anitta Garibaldi, número 25. E eu convido você para conhecer o nosso Bomba Café. Tem sempre muitos veteranos aqui, pessoas que gostam do Corpo de Bombeiros. Um café temático, com decoração de bombeiro, objetos antigos, fotos. Muito bacana. Venha conhecer o nosso Bomba Café, o café dos heróis. Eu vou fazer uma propaganda, porque eu cheguei um pouquinho mais cedo, para não perder o horário. E além do café, eu vi que o que sai muito aqui é o bolo. Faz um sucesso. O bolo é maravilhoso, tem vários tipos, né? Então, para quem gosta de bolo e um café bom, pode vir para o Bomba Café. Quem está querendo quebrar a dietinha, ou então faz um intermitente antes e vem aqui comer o bolo. Perfeito. E tem almoço também, né? E tem almoço também, pessoal. Isso, o pessoal até me convidou. Você fica para o almoço? Eu falei, vamos ver que hora termina a conversa nossa, mas eu fico assim. Que ótimo. Bom, Marcelo, retomando aqui, a gente ia começar a falar, a gente falou meio assim rapidamente, terremoto não tem, né? Claro que essa não é uma questão assim de grande preocupação nossa, né? Mas ao longo da nossa experiência aqui no Corpo de Bombeiros, algumas vezes a gente caía a ligação aqui no nosso centro de operações. Senti que tremeu, balançou, não sei. Região do Espigão da Paulista, né? Normalmente é uma região mais alta que o pessoal parece ter uma percepção maior, e às vezes outras regiões, Zona Norte e tal. Isso chega a ser essa pequena frequência, e muitas vezes é reflexo, acho que dos Andes, né? Muitas vezes, né? A maioria. Isso chega a ser uma preocupação em termos geológicos para essa questão toda de escorregamento e rolagem de pedra, esse tipo de coisa? Um pouco. Eu diria um pouco porque qual é a nossa dificuldade, eu diria? São várias, mas uma delas é monitorar isso e fazer a correlação. Então, para nós seria aquilo que a gente conversou, né, Coronel? Um pouco da combinação de fatores, né? Então, se eu tenho, por exemplo, São Sebastião, ou Caraguá, ou Franco da Rocha, não importa, Itapevi, não importa, Osasco, são áreas de relevo acidentado, onde eu tenho uma incidência de chuva forte, o solo está encharcado. Se eu tenho um tremor, eu tenho algo que chegue com intensidade para dar uma mexida no solo, isso preocupa piora a situação. Piora a situação.
Existem colegas, inclusive, saindo um pouco da área de sismo, né? Tem colegas que associam, por exemplo, uma tempestade. Quando a gente tem um raio, um trovão, ele também vibra. Então a gente vê a janela, tem um deslocamento de ar, né? Então a gente vê janela, parede, às vezes tendo aquela vibração em função da tempestade. Então tem colegas estudando essa correlação de você amplificar ou gerar mais escorregamentos. Então não tenha dúvida, uma vibração no solo, ele potencializa o problema. A gente vê isso em algumas situações onde a gente tem um escorregamento. Então o próprio escorregamento, que é uma massa que desliza, né, ela vem se deslocando num barranco, numa encosta, ela gera uma vibração. E ela pode, essa vibração pode ajudar, na verdade, a gerar um outro escorregamento. Então a gente já tem um outro caso. Qual a dificuldade? É monitorar isso e fazer a correlação. Agora, a gente não tem quase que sismos tão naturais como tem na cordilheira, né? A gente fala nos limites das placas, né? A gente tem mais sismos ligados à acomodação, mas a gente sente muito reflexo dessa... Infelizmente, no histórico nosso de vítimas por processo, a gente já tem uma vítima em Minas Gerais por sismo. Eu lembro disso. E por quê? Porque mas foi acomodação lá, né? Foi acomodação e aquela combinação de ter uma moradia muito frágil, muito vulnerável, né? E aí, com essa vibração, a parede caiu em cima da pessoa. Então, são combinações, né? Então, se a gente tem estruturas preparadas para isso, então é o que a gente vê. Então, o pessoal sente na Paulista, nos prédios... Não que eles foram montados para resistir a algum tipo de vibração, né? Mas essas estruturas suportam. E aí tem essa sensação, né? Agora, esses acidentes combinados, eles sempre tendem a ser maiores. Né? Eu lembro de um sismo que não foi gerado na Cordilheira, mas foi gerado aqui na Bacia de Santos, que também tem outra estrutura geológica, outro contexto geológico, mas que também gera vibrações, né? E ela coincidiu, olha que interessante isso, né? De a gente ter um ano pluviométrico muito intenso. Então a gente tinha algumas barragens, alguns lagos, na verdade, quase que no limite de segurança, né? Então eu tenho uma estrutura que é uma barragem, segurando um corpo d'água, quase que no limite. E ao mesmo tempo eu tenho a geração de um sismo. Esse sismo, se propaga essa onda, né? E ela gerou algumas ondas em alguns lagos. E por um pouco essas ondas não galgaram a barragem, que não passaram por cima da crista. Enfim. Que ano que foi isso? Eu não tô lembrando disso. Isso acho que, 2010, 2011. Posso estar errado no ano, mas já faz... Você começou a falar, veio alguma coisa assim, mas eu não lembro, realmente não lembro de detalhes. Foi um sismo, né? Foi gerado na Bacia de Santos. Mas enfim, a gente tem esse potencial de sismos pequenos, né? Nada comparado ao que aconteceu, por exemplo, recentemente, que as equipes nossas tiveram na região da Turquia, né, com episódios muito diferentes, ou o que acontece também no próprio Estados Unidos, o que acontece no Japão, né, lá eles têm o que a gente chama das placas tectônicas. Sim, ali tá a fissura, né? Tá a fissura. E ali é onde a geradora dos grandes eventos de sismo e vibrações, como está aqui no hemisfério sul, Argentina, Chile, né? Perfeito. Chile, que é a placa nossa sul-americana com a placa que está vindo lá do Pacífico, né? São contatos de placas e elas estão se mexendo, né? O planeta tem uma dinâmica muito intensa, né? Os nossos limites, o país, a gente chama o país, o Brasil, ele tá entre placas, ele está longe desses limites, sim, tanto para qualquer lado, né? Enfim, como a gente está entre a placa, a gente só sofre com esse reflexo. Só. Que, enfim, já é uma grande coisa. Mas a gente tem que ficar muito problema menos, como você disse, não eu te perguntei, na verdade, né? Não é uma preocupação intensa, mas é uma coisa que fica ali meio para ser monitorada, como você disse. Tem que monitorar, a gente tem que o que a gente chama do histórico, né? A gente tem que ter esse histórico muito em banco de dados para a gente poder fazer as correlações. E a gente faz a correlação para poder antecipar, né? Então, quando a gente fala em chuva e escorregamento, a gente tem uma correlação muito boa, né? Que fala, olha, a partir de 100 milímetros de chuva em 3 dias, a gente já vai mudando os estados, né? Então a gente está em observação, vai para atenção, alerta e até alerta máximo. Em função também da questão dessa correlação chuva e escorregamento. O que acontece, né, que a gente tem essa correlação, ela da década de 80, né? Ela é válida ainda. O que preocupa um pouco para nós é assim, a gente espera às vezes em 3 dias, né? Mas as chuvas estão em 2 horas, tudo que a gente estava prevendo para 3 dias cai. Então essa é um outro desafio para a gente. Como é que a gente se prepara para um evento rápido, né? De formação rápida? Eu acho que você tocou no ponto que é o grande desafio para o serviço de prevenção, para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros, para as prefeituras, enfim, para a comunidade. Eu acho que essa é a questão, né? É como a gente está preparado para esses fenômenos que acontecem rapidamente. Rapidamente. E eu estou lembrando de outro acidente que a gente teve uma participação, foi em 2009, acho que foi em fevereiro, no Guarujá, Vila Baiana.
Se não me engano, era o Tenente Tenório. Me lembro mesmo. Infelizmente... 2009, acho que ele era tenente, ou talvez capitão. Eu posso errar na patente, mas era o Tenório, né? E a equipe. E também, a gente quer um pouco. Durante a emergência, a gente pode ter escorregamentos, mas lá no caso da Vila Baiana, a gente estava atuando na madrugada, porque 2 crianças estavam desaparecidas no meio da massa, né? De solo, muita bananeira. E durante aquela noite, a chuva foi muito intensa. Só que todos, inclusive eu, muito concentrado na busca das pessoas, das crianças. E olhando um pouco a encosta, mas eu, de fato, não me atentei à chuva. E chovia muito. Eu estou contando isso por quê? Porque, de fato, essa preparação também é para quem está de longe, orientando a gente. Falou, equipe, Corpo de Bombeiro. Choveu aí, ó. Nós estamos com 110 acumulado, mas está chovendo 30 já. Ou vai chover mais o potencial, e foi o que choveu aquela noite, de 90 a 100 milímetros durante a nossa atuação. E é uma chuva muito perigosa para gerar outros escorregamentos, né? Hoje eu faço isso. Eu vou para a área, eu já sei o acumulado e já fico atento ao celular. Falo, viu, alguém tem que olhar, ou um radar, enfim. Por isso o nosso desafio, tem mais radares em São Paulo, né? O radar tem que indicar para a gente o quanto vai chover daqui 2 horas, porque faz parte da atuação ali na emergência. Então hoje eu já não deixo de perguntar da chuva que está caindo, inclusive. Você está falando uma coisa que é a mais pura constatação, né? A experiência, né, sucessiva, né, desses fenômenos e da participação, seja no caráter preventivo ou emergencial, vai acumulando conhecimento e vai melhorando os processos. Com certeza. Os acidentes ensinam muito a gente. Não existe escola maior do que o próprio acidente. Até porque, como você mesmo falou, né? Você deu o exemplo da caverna. Conheço a rocha, conheço a fissura, conheço a formação, mas quando vai acontecer? Difícil, né? Difícil. É como o Capitólio, né? Capitólio, a gente sabe, outras torres gigantes como aquela já caíram, porque quando a gente faz uma busca pelo lago, a gente vê que tem depósitos de rocha que caíram, aquelas lajes elas caem, né? Dessa vez foi filmado, infelizmente foi durante o dia, tinha as embarcações, pessoas, né? Então infelizmente, mas assim, a gente sabe agora, olhar aquelas torres, tem várias ali, meio que inclinadas e tombadas, elas podem ficar 100 anos lá, podem ficar 10 anos. É difícil a gente falar, viu, é amanhã. A gente falava agora há pouco... A gente tenta monitorar com sensor. Hoje tem sensor, hoje tem né? sensor, tem monitoramento, uma série de coisas. Antes da entrevista, antes do bate-papo, a gente falava do PETAR, por exemplo, né? Pô, a gente tá naquelas caminhonetes, tem rochas enormes que parece que ela tá encaixada, né? Perfeito. De um lado e do outro. Quando aquilo... Vai vir um dia para baixo? Pode ser. Quando? É uma preocupação também, porque o turismo no PETAR tem que continuar. Tem que continuar, e aí claro. Eu acho que assim, todo mundo tem que saber do risco. Então, quando a gente visita algumas cavernas lá, como a Lambari de Baixo, Couto, a gente vê, inclusive, escombro. A gente sabe que o teto daquela caverna já caiu. 1000 anos atrás, não sei. Eu tenho colegas da geologia que sabem a data, me perdoem, eu não sei quando, mas já caiu. Se caiu, existe a chance de cair novamente. Os processos são recorrentes. Agora, o quando... A gente tenta, a geologia e a engenharia tenta buscar isso, é como se fosse um túnel, né? Escava um túnel, você sabe que a rocha tem fratura, tem características que podem condicionar esse deslocamento de bloco de rocha, dessas pedras, né? Então a gente tenta dimensionar isso e monitorar. Então o PETAR é um pouco isso. Então, além das rochas de teto, parede, né? Tem a questão, né, você estava comentando, das inundações. As inundações das cavernas. Inundação, a gente fala em inundação, né? É um fenômeno. Mas a gente sempre tenta detalhar isso. Eu sempre pergunto, mas qual inundação você está falando? Porque tem a inundação que a gente chama de gradual, onde a água sobe lentamente, você consegue olhar, monitorar, dá tempo de você erguer as coisas. E tem a da tromba d'água, né? E tem a da tromba d'água, que é a que a gente chama de inundação brusca, ela vem de repente. Então, de fato, a gente tem que conhecer aquela área, PETAR, São Paulo. No histórico, a gente conversava antes, né? No histórico lá do turismo no PETAR, tem episódios, né? A gente... Ficou famoso aí o caso dos meninos. Claro, foi uma situação extrema, ficaram vários dias, né, mais de mês, eu acho. Aqui foram poucos dias, mas houve episódios semelhantes, né, numa intensidade felizmente menor, mas que também vitimou pessoas lá no PETAR. Isso, eu lembro de alguém contando, acho que o senhor contou da Santana, por exemplo, que é uma área, a Caverna de Santana. Não, foi na Casa de Pedra. Casa de Pedra também, uma hora sujeita, né, suscetível a ter uma inundação e você ficar isolado lá, né? Ou mesmo até num caso de você tentar salvar alguém, você ser levado pela água. Pela água, que aconteceu lá, né? Então tem um pouquinho isso. De você ter procedimento e tentar, na formação dos guias, por exemplo, levar isso. Então hoje eu estou fazendo um trabalho intenso, que é a recuperação da trilha da Pedra Lisa, que é ali próximo a Paranapiacaba, né? Existe uma trilha que é belíssima, inclusive, né, para visitações. Então tem todo um trabalho de recuperar, deixar ela mais confortável ao caminhar das pessoas, né? E tem essa questão do risco, né? Porque está na Serra do Mar. Serra do Mar é um ambiente dinâmico, para escorregamento, para as enxurradas, né? Bruscas, inclusive.
Então, de fato, em algum momento, com os guias, a gente vai... E lá também tem a Pedra do Índio, um paredão de rocha. Sim, muito bonito. Já a gente sabe que uma lasca de rocha um dia pode cair. Então, como preparar, como capacitar um guia a olhar e falar, viu, hoje tá não vamos, né? Hoje não vamos. É isso, basicamente é isso. Tá ventando forte, tá chovendo forte, as árvores estão balançando. Então, de fato, como capacitar os guias e a gente também, né? Treinar o nosso olhar para identificar esse tema. Porque senão, assim, acho que a gente não pode pensar em soluções radicais. Ninguém pode ir lá mais. Pô, quer dizer, deixa de conhecer um ambiente natural, belíssimo, né, uma obra da natureza. Não, é análise de risco. É análise de risco, não tem como. A gente vive no risco. Então, para chegar aqui, eu já passei por avenidas que são perigosas, né? Eu não sei se o motorista está habilitado ou não a dirigir, né? Já vi gente passando em farol vermelho. Então, a gente viu o risco está presente em decisões, né? Sim. O importante, eu acho que é a gente conhecer o risco, saber da possibilidade, não duvidar. Então, se alguém um dia chegar, viu, não vamos entrar nessa área, porque existe a chance daquela pedra rolar, acredite, né, na pessoa, porque realmente ela pode acontecer. Ou numa atuação de emergência, fala, viu, a chuva está muito forte, está muito perigoso. Eu sei que tem a missão de resgatar ou buscar as pessoas, mas tem hora que a gente tem que se resguardar também, né? Senão a gente vai perder a equipe, inclusive. É ruim falar isso? Eu acho que sim, né? Porque tem uma expectativa. A nossa ideia, eu sou um pouco isso, né? Eu sou geólogo, mas hoje eu voltaria a ser. Eu gostaria também de fazer parte do Corpo de Bombeiros. Se eu voltasse no passado. Você já é parte. Eu ia ficar na dúvida. E agora? Eu vou para geologia, eu vou. Você já é parte. Aliás, eu queria te perguntar. Você lá atrás, quando você entrou para a geologia, você imaginava que você estaria tão envolvido com essa questão de emergência? Nas emergências, não me passava pela. Não foi uma coisa programada. Foi uma coisa de paixão, né? A gente é movido por paixões também, né? Sem dúvida. Eu achei que era um desafio enorme. E a gente tem ainda um desafio enorme de garantir a segurança das comunidades, da infraestrutura do país, né? Você vê, a gente em 92 tem um acidente ligado às corridas em massa na refinaria Presidente Bernardes e eles paralisaram lá o refino do óleo por 15 dias. Foram 45 milhões de dólares perdidos só por paralisar. A gente nem falou sobre isso, né? O prejuízo econômico dessas é muito grande. E a gente tem que pensar, porque é um dinheiro do país que poderia estar sendo investido nessa questão de infraestrutura, de segurança. Então, lógico, a nossa prioridade em termos de corpo de bombeiro, defesa civil, é a segurança das pessoas. Sempre penso nisso. Então, por isso que quando vem o assunto, eu começo a tratar das emergências e de atuar muito próximo do objeto de estudo nosso, né? De ver que a gente consegue colaborar, pelo menos um pouco, né? Na questão desse estudo, dessa ciência, né? Então, isso me deixou, assim, muito empenhado, né? E realizado. Em trabalhar cada vez mais, estar presente, né? Estar disponível, inclusive, sempre. É um assunto que o IPT, por exemplo, né? Eu levei isso à diretoria do IPT, a diretoria do IPT abraçou, entendeu. Então, hoje, por exemplo, a gente não, de certa forma, o IPT coloca muito recurso, inclusive, recurso próprio, né? Interno, dinheiro nosso, para atender o Corpo de Bombeiros, para atender a Defesa Civil, para atender as prefeituras, né? Pensando que o IPT também tem esse lado de responder à sociedade. Sim, de responder, né? De garantir de zelar pela segurança da sociedade. O IPT tem essa missão, né? Tem uma área do IPT que tem essa missão e a gente tenta cumprir o máximo possível, que tem uma tradição muito antiga, né? O IPT fez a primeira carta geotécnica do país, a pedido da Defesa Civil, né? Fez os primeiros atendimentos no Morro de Santos e São Vicente, lá na década de 50, né? Enfim, então tem uma história. Tem uma história por trás disso. E aí o que acontece? Tem a responsabilidade, né? Poxa, como a gente, uma outra geração, né, mantém isso. E não é fácil, porque passaram grandes pessoas pelo IPT, que já atenderam, né, toda a comunidade, a parte de indústria, né, e a gente tem que carregar isso. Então, faz parte um pouco. É o legado. É o legado. Né? Nossas organizações, nesse aspecto, são muito parecidas. Né? A gente carrega um legado, né, de pessoas que eu sempre falo isso, que nos antecederam, que abriram caminhos, que encararam desafios, né, que romperam barreiras para que a gente pudesse prestar o serviço que a gente presta hoje. Né? E eu também, né, o lado da identificação, né, Coronel? Eu me identifiquei muito com a equipe também de Corpo de Bombeiros, assim, dessa vibração, eu diria, né, dessa missão. Então isso também empolga a gente, né? A gente fica... Eu vou roubar um pedaço da sua fala, porque eu acho que explica tudo isso, né? Você falou em paixão pelo que faz, né? Eu não consigo enxergar uma outra maneira de fazer o que você faz, o que nós fazemos no Corpo de Bombeiros, se não fosse movido pela paixão. Né? Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Né? Não importa o dia, não importa o horário, não importa salário, não importa... Tudo isso é importante, claro, mas tem um negócio dentro da gente que fala, puta, eu vou. Né? Não tem jeito. Então, assim,
Esse bate-papo aqui, ô Gramani, tá muito bom. Eu acho que você vai vir outras vezes. Mas a gente, infelizmente, a gente tem um limitador aí do tempo da duração do nosso podcast, a gente está chegando nele. Então eu quero, antes de encerrar, dizer que, primeiro, é a paixão que você tem em si pelo que faz que o tornou o que você é, né? Isso eu não tenho dúvida. E nos aproximou e nos aproxima cada vez mais do Corpo de Bombeiros. Então, antes de mais nada, eu quero assim te dar um muito obrigado em nome de todos do Corpo de Bombeiros. Eu, durante meu período na ativa, até pouco tempo atrás, fui testemunho ocular do seu trabalho, da sua participação, do seu envolvimento, que é um trabalho, como o nosso, que salva vidas. Então, parabéns pela sua paixão, pela sua disposição. Eu tenho certeza que você ainda muito vai colaborar para salvar vidas e com o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado e até uma próxima, que eu quero te ver aqui de novo ainda falando com a gente, e eu deixo esse tempo final para você fazer as suas considerações. Na verdade, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar com os colegas, né? E já peço desculpas, fiz tantos amigos e tantos parceiros assim de briga aí, né, nessas nossas vistorias, né, Major Palumbo. Eu esqueci de vários, eu tenho certeza, até um pouco da ansiedade. Todo mundo te conhece, né? Fica tranquilo, Marcelo. Mas eu quero que todos recebam o meu abraço, meu muito obrigado por tudo, assim, nessas vistorias, nas emergências. Me coloco sempre, eles sabem disso, à disposição, para qualquer horário, independente acho que uma boa parte tem até meus contatos ali, né, mas a gente está sempre disponível, né, o IPT me dá essa oportunidade, inclusive, né. Mas eu que agradeço. Poxa, estar aqui com o senhor, inclusive, né? Quanta história, né? Quantas coisas a gente já dividiu, inclusive, né? A gente atua em algumas situações, algumas de longe, mas sempre em contato, né? Então, para mim, isso é importante. Estar aqui hoje faz parte da minha história já. E fico muito satisfeito e agradecido, assim, eternamente. É isso aí. Muito obrigado, Gramani. Sucesso. Para nós. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Eu gostei muito dessa entrevista, espero que você tenha gostado também, muito vibrante, muitas informações, muitas coisas da nossa história, e a gente inicia aí com o Gramani uma série aí que vai ao ar de vez em quando, que são dos parceiros do Corpo de Bombeiros, grandíssimo parceiro. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E lembrando mais uma vez, dia 2 de julho, Corrida do Corpo de Bombeiros, Parque da Independência, entre no site da Fundabom, faça a sua inscrição. E você, veterano, esperamos vocês dia 29 de julho na Escola Superior de Bombeiros para o 8º encontro dos veteranos do Corpo de Bombeiros. Fico muito feliz de ver todos vocês lá. Muito obrigado e até a próxima.